Então, continuando sobre a visão de Daniel, no capítulo 8, quero fazer um resumo e com uma comparação entre a visão que a gente já viu da estátua do capítulo 2 e do Apocalipse. Apocalipse 17, de 9 a 11. Vou ler. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Está falando da grande prostituta. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Como é que a gente pode entender essa passagem de Apocalipse se refere à besta e a visão que João tem lá, da mulher sentada na besta, e ele fala de 7 reis. 5 já caíram, 1 já é, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 vai à perdição. Quais seriam então esses 8 reis, né? Os 8 reinos? 5 que já tinham caído. Se você olhar para a estátua, você vai ver Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Mas tem 2 reinos que não são citados aí, mas foram reinos que dominaram a terra. O Egito e a Síria, né, que foram conquistados pela Babilônia. Então o Egito e a Síria acabaram dentro da Babilônia. Então, se a gente contar que os 5 que já caíram na época de João, o apóstolo, em Apocalipse, era Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 já caíram. 1 já é. Qual que já era na época de João? Roma, Império Romano. Porque João viveu durante o Império Romano e o Apocalipse o Império Romano estava no auge. E outro, quando vier, durará pouco. Qual seria esse império? Quando Roma foi destruída, qual o império que dominou a terra? E por um tempo? O Império Otomano, os turcos. E ele foi um dos impérios que durou menos tempo, foi cerca de 300, 400 anos, mais ou menos. E que o Império Otomano, então, se a gente olhar para a estátua, ele faz parte dos pés, né? Não os dedos, mas os pés. Porque já não é mais, ele destruiu o Império Romano Oriental, que Constantino, quando Maomé II tomou Constantinopla e acabou com o Império Romano ali. Então o império que veio, mas durou pouco, é o Império Otomano. E o 8º é do 7 e vai à perdição. Por que ele é do 7? Porque ele é do mundo todo, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o Império Otomano. O anticristo está em todos os impérios. Interessante se você pensar e estudar bem, em todos esses impérios tem uma figura do anticristo, né? No Império Assírio era aquele rei que tentou conquistar Jerusalém, e Deus o derrotou, Senaqueribe. Na Babilônia, Nabucodonosor, Nimrod, né? A Média, a Pérsia, aí você vai pegando os reis, né? Grécia, Alexandre, Roma, os Césares, né? E os otomanos lá, os Maomés da vida. E o chifre pequeno, ele pertence a todos os 7. Nesse sentido, a estátua toda é o anticristo. A estátua do sonho de Nabucodonosor é o anticristo. Quando a pedra que é cortada de uma montanha e bate na estátua, que é o reino de Deus, ele destrói o anticristo todo, né? Todos os reinos desse mundo. Os reinos do mundo, lá em Apocalipse, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo.
Então a besta, ela é o 7, mas ela é o 8º também, que é o último reino, né? Aí, interessante, né? Agora, Nabucodonosor, ele tentou mudar os tempos determinados por Deus e a lei. Como? Ele fez uma estátua toda de ouro, né? Até falei recentemente aí no canal de YouTube meu, você vai achar um vídeo sobre a história do quarto homem na fornalha, né? Isso, Nabucodonosor fez aquela estátua para mudar os tempos e a lei de Deus, porque na lei de Deus a pedra vai destruir a estátua, mas Nabucodonosor não aceitou a visão de Daniel, a interpretação de Daniel, ainda que ele concordasse, né? Porque ele rejeitou, né? Então a estátua é símbolo. O que é a estátua de Daniel lá do capítulo 2? Ela é símbolo do reino dos homens sem a presença de Deus, né? A estátua é o próprio anticristo. E para encerrar esse vídeo, vou relembrar de algumas palavras que aparecem em Daniel e todas se referem ao tempo do fim, ao tempo da volta de Jesus, ao tempo que eu creio que a gente está vivendo, né? E alguma dessas palavras também aparecem em outros profetas, a gente viu Naum, Abacuque, outros, em outros profetas e nos evangelhos que Jesus falou desse tempo e no Apocalipse. Quais são essas palavras? Últimos dias. Aparecem em Daniel 2 e Daniel 10. 3 tempos e meio, tempos e meio. Daniel 7, Daniel 12. 4 ventos do céu. Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 11. Abominação desoladora ou transgressão assoladora. Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, né? Que é aquela assolação do santuário. Tempo da ira, Daniel 8 e Daniel 11. Interessante que nosso próximo encontro eu vou falar sobre Daniel 9, começar a falar das 70 semanas. Eu creio que Daniel, quando recebeu essa visão da assolação das 2.300 manhãs e tardes, ele entendeu que essa assolação era sobre Jerusalém. Então nós vamos ver no capítulo 9 que ele vai orar e jejuar e perguntar para Deus sobre isso. E aí Deus vai lhe revelar as 70 semanas que são determinadas sobre o povo de Daniel. Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Quero te dar uma palavra final, que o Senhor te abençoe, que o Senhor mostre a você o reino dele. A Bíblia diz que ninguém pode nascer de novo se Deus não o fizer. Deus nos mostra o reino dele. Ninguém pode nascer de novo se não entrar no reino de Deus. E o único modo de entrar no reino de Deus é pela porta que é Jesus. E o único modo de ver o reino de Deus é nascendo de novo. Então eu oro para que Deus te revele o reino dele, que você experimente esse milagre de nascer de novo, que você se arrependa dos seus pecados e receba Jesus, o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua vida, né? Fica na paz, em nome de Jesus. Um grande abraço.